A paz do Senhor, o Momento com Cristo de hoje nos traz uma mensagem que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: para que, no tempo em que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, Pedro nesse versículo nos fala de algo muito importante na nossa vida cristã e que muitas vezes não damos atenção, que é a nossa mudança de vida. Eu não consigo entender como se entregar a Deus e ainda viver da mesma maneira. Mas isso, irmãos, é mais comum do que imaginamos. Sabe por quê? Porque vivemos segundo a cobiça, apreço por bens materiais e prazeres, a qual Pedro chama de concupiscência dos homens. Quando não nos vigiamos, tanto nossas atitudes quanto nossos pensamentos, caímos nessa teia que se torna difícil de sair e ficamos presos nas garras do inimigo, fazendo exatamente o que o inimigo quer. Mas Pedro nos fala sobre viver segundo a vontade de Deus. Irmão, saiba que a nossa vontade não é a mesma de Deus, mas tem que ser. Às vezes fazemos muitas coisas que agradam a nossa carne, mas Deus, Ele quer que façamos coisas, aleluia, que agradam o nosso espírito. Em Efésios, diz que nossas atitudes têm que ser a mesma de Jesus. Se nós entregamos a Ele e escolhemos viver segundo a vontade, como ser diferente dele? É claro que nem todo tempo seremos perfeitos, mas temos que procurar a ser o mais parecido possível, buscando a santidade que Ele nos ensina a ter. Viver segundo a vontade de Deus, irmãos, é enterrar nossa carne, é viver o fruto do Espírito em todas as situações, ou pelo menos a maioria delas. Agora, irmãos, isso tudo só começa a acontecer em nossa vida a partir do momento em que nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos a viver Cristo, porque isso tem que ser determinado. E a partir daí começa a luta. E esta guerra, irmãos, quem luta por nós é Deus. Ele nos dá força para vivermos nossas batalhas, para vencermos nossas batalhas contra nós mesmos. Essa, irmãos, é uma das batalhas mais difíceis a ser vencida, porque quando lutamos contra algo ou contra alguém, nós temos força, mas quando é nós mesmos, aleluia, contra nós mesmos, nós temos que deixar o nosso ego de lado, nosso orgulho de lado, para vencermos, aleluia, os nossos pecados. Busque, irmãos, as coisas de Deus. A vigilância nessas horas, aleluia, ajuda muito, porque pensamentos ruins vão surgir, palavras ruins, aleluia, vai quase sair da nossa boca, mas se nós vigiarmos, nós conseguimos controlar antes que saia, porque o Senhor, Ele também nos exorta dizendo que tem pecado, aleluia, que é para a morte. Então não deixe que a morte saia da nossa boca, ou do nosso pensamento, ou até mesmo do nosso coração. Mas que nós venhamos viver, aleluia, de acordo com como Cristo quer. Aí talvez você esteja perguntando como saber o que Cristo quer para a minha vida. Irmãos, não tem nada melhor, aleluia, não tem arma melhor para se lutar numa guerra do que a oração. Essa, aleluia, é a nossa arma principal, a oração, irmãos. Temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Confiar, aleluia, que Ele vai trilhar um caminho, aleluia, que vai nos levar a Ele. Irmãos, quando Paulo fala para que no tempo em que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, Paulo está falando, irmãos, ainda nesta vida. Irmãos, porque depois que morremos, aleluia, nosso destino já está traçado. Mas enquanto nós vivermos aqui, nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Depois que a gente aceita Jesus, depois que nós temos Cristo na nossa vida, depois que nós decidimos caminhar como Ele caminhou, a batalha é grande, a luta é travada, mas a palavra de Deus também nos diz que com Cristo somos mais que vencedores. Então não deixa, aleluia, o teu ego, a tua própria vontade vencer o teu espírito, mas alimenta o teu espírito, aleluia, para que ele vença a tua própria carne, amém? Fiquem na paz, glórias a Deus.